Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro das nossas quartas-feiras. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui pedindo muita luz, muita paz para o nosso planeta, para os nossos lares, para cada um de nós. Olhai por cada caravaneiro, os que estão aqui presentes e aqueles também que não podem estar aqui nesse momento. Abrir, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração e todo o nosso ser para acolhermos as tuas verdades, aquilo que precisamos ver dentro de nós para o nosso crescimento, para a nossa progressão. Pedimos especialmente nessa noite muita luz para a expositora da página, nossa irmã Regina, que ela possa ser muito iluminada nas suas colocações, naquilo que ela vai trazer para nós hoje, nos ajudando nesse momento de estudo, de reflexão. Assim, ó Pai, te pedimos a permissão de dar início à nossa reunião, dando juntos o nosso graças a Deus. E assim seja. Então, hoje a responsável da página é a nossa querida Regina, minha irmãzinha preferida. E- Na ausência de outra, Então, você pode ficar à vontade. vai, compartilha o slide, por favor. Boa noite a todos. Hoje o nosso estudo se refere à reflexão de Emmanuel a partir da reunião pública do dia 27/10/71, onde eles estavam estudando, na primeira parte, no capítulo 8, o item 14. E é uma página muito interessante porque ele vai falar sobre os espíritos puros. Mas nós vamos, primeiramente, nos reportar ao céu e inferno, aliás, desculpa, que é para a gente poder entender a que Manuel estava se referindo. E justamente este capítulo 8 ele fala da questão dos anjos, né? Que seriam os anjos? Aí nós vamos ver. Primeiramente, eles colocam para a gente os anjos segundo a igreja, que seriam os anjos segundo a igreja. Eu fiz um esqueminha que eu acho que vai facilitar mais o nosso entendimento. Segundo a igreja, isso foi determinado no concílio ecumênico na cidade de Latão, Deus cria uma criatura espiritual. Essa criatura espiritual é a angelical, né? Seriam então o quê? Os anjos. Paralelo a isso, Deus vai criar a criatura corporal, que é a criatura mundana. Quando Deus cria a criatura angelical, né, e a criatura mundana, um somatório disso é que iria surgir então a natureza humana composta de corpo e de espírito. Então nós estamos vendo aqui que, segundo a igreja nesse concílio de Latão, Deus cria espíritos elevados, espíritos angelicais, e cria espíritos, criaturas mundanas, que somos nós, tá? Nós somos essa criatura de natureza humana que tem um pouquinho desse angelical, essa busca pelo angélico, esse desejo de ser, essa admiração pelo angélico, mas que na realidade fomos criados a partir dessa questão mundana, né? Nós então passamos a ter corpo e espírito. E o espiritismo? O que são os anjos, segundo o Espiritismo? Neste mesmo item, a espiritualidade vai nos explicar o que seriam os anjos. E eles dizem assim: as almas ou espíritos são criaturas, são criadas simples e ignorantes, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal,
mais aptas a adquirir pelo trabalho tudo o que lhes falta. Então, aqui a gente já vê uma grande diferença. Aqui eles estão colocando, primeiro por uma questão de didática, né? Kardec vai chamar, e a espiritualidade, de almas, aqueles espíritos que estão no corpo. Nós somos alma, somos espíritos encarnados. Então, eles aqui colocando que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, que não conhece o que é bem e o que é mal. Então, não existe a criação, como mostrou lá no início a igreja, daquela criatura mundana, né? Daquela outra criatura angelical. A espiritualidade está nos colocando aqui que somos todos criaturas iguais, simples e ignorantes, porém, todas aptas a adquirir pelo trabalho tudo que lhes falta. Que trabalho? O trabalho da construção do meu eu angelical, do meu eu mais puro, da minha evolução. E eles continuam. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas e é atingido mais ou menos rapidamente em virtude do livre-arbítrio e dos seus esforços. Todas têm o mesmo degrau a percorrer, o mesmo trabalho a fazer. Então, eles ressaltam que o objetivo de todos os espíritos criados, todos esses simples e ignorantes, toda a criação de Deus, é atingir a perfeição. Este é o objetivo de todos, daqueles que já estão lá na segunda classe, como aqueles que estão na primeira classe, como aqueles que estão na terceira classe. Porque todos vão sempre buscar o quê? A perfeição, o aprimoramento de si mesmo. Mas que essa perfeição, essa conquista, vai vai acontecer a partir do meu livre-arbítrio. Se eu quero ir mais devagar, eu vou mais devagar. Se eu estou mais acelerado, certamente eu chegarei mais rápido. Tudo é uma questão de livre escolha. Se eu escolher nada fazer e ficar parado, eu ficarei parado. Então, aqui a espiritualidade nos deixa claro que não foi criado, então, o grupo angelical e o grupo mundano. Não. Todos somos criaturas criadas da mesma forma. Claro que cada um vai se encontrar de acordo com a sua possibilidade, com as suas escolhas, o degrau em que está, que vai percorrer. Então, nós podemos chegar à página de Emmanuel, que ele intitulou Ante os Espíritos Puros. Aí fica assim, ante os Espíritos Puros, né? Ele começa a fazer uma análise da nossa colocação, dos nossos desejos, quando a gente depara com um espírito puro. Qual é a nossa mentalidade? Qual o nosso desejo quando a gente se depara com um espírito assim tão desenvolvido, tão puro? E ele coloca lá, mentaliza da natureza divina dos espíritos puros e queres partilhares o banquete de luz. Sonhas trajar-te de esplendor, esparzir sobre os homens os dons finitos da bondade celeste. Quem não queria se ver, né, radiante, como a gente vê nas imagens, espargindo luz, jorrando bondade, dando a todos aqueles que nos cercam sensação de bem-estar? Todos. Mas ele vai nos dando um alerta. Entretanto, ai de nós. Olha que ele se coloca, né? Ele se coloca aqui. Ai de nós, espíritos vinculados ainda à terra. Somos pó em
enquanto consciências endividadas e a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelidos do barro das próprias imperfeições. Aí Emmanuel coloca aqui para a gente, né? A gente quer espargir luz, chegar levando bem-estar a todos que nos cercam, mas se nós estamos ainda aqui, presos a um planeta de provas e expiação, nós não estamos num patamar desta pureza que nos vai trazer a possibilidade de chegar e receber a todos com muita luz e de chegar levando paz, sentimentos de bondade. Ainda não. Por quê? Ele deixa lá bem claro, botei até no roxinho, nós estamos compelidos ao barro da própria imperfeição. Nós estamos presos ainda aos nossos débitos, às nossas dívidas do passado. Aí nós podemos pensar, então, Regina, ficar desejando isso é ruim? Não, pode ser uma meta, né? Eu costumo brincar com vocês lá no centro que eu quero chegar no 5. Por que o 5? O 5 é o primeiro degrau da segunda classe. É a metade, o benévolo, né? Chegando no 5 eu vou ficar feliz, mas até chegar no 5 tem muita água para percorrer. E Emmanuel vai continuar. Apesar disso, apesar da gente ainda não estar nesse topo, né? Porém, é possível começar desde logo a escalada do fulgor dos cimos. Aí eu lembrei aí, coloquei para vocês a imagem da pirâmide, onde mostra a escala espiritual, né? Quando a gente sai do roxinho lá, olha lá, a gente chega no 5, a primeira linha do azul, espíritos benevolentes. Eu estou louca para chegar nesse. Mas até eu chegar no 5, eu tenho que deixar 4 degraus para trás, né? É um bocado de coisa. Mas a gente vai chegar, né? Mas ele diz que a gente já pode começar. Começar como? Não podes hoje, ele me diz, erguer as mãos, sultando o curso das tempestades. Contudo, guardas contigo os meios de serená-las à procela da dor que zurre o coração dos companheiros em sofrimento. A gente não pode, como Jesus, chegar no meio da tempestade, erguer as mãos e acalmar uma tempestade. Mas a gente já pode, com essas nossas mãos, que não tem essa luz e esse poder ainda, consolar um coração que esteja em sofrimento. E esse é o primeiro passo, né? E ele vai continuar. É impossível, de um instante para o outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. A gente não vai conseguir mandar grandes mensagens, né? Abrir aqui a internet, os canais, as mídias sociais e sair proferindo grandes palestras, transmitindo grandes conteúdos, porque nós ainda estamos estudando, somos estudantes, estamos ainda construindo, né? Mas nós já podemos, com esse pequeno pouquinho que a gente já amealhou, tirar as pessoas desse analfabetismo com relação à continuidade da vida após a morte, a comunicabilidade dos espíritos. A gente já pode falar do Evangelho de Jesus, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A gente pode, pela manhã, quando a gente vai dar um bom dia, a gente mandar uma mensagem que estimule as pessoas, que acalente o coração. Ainda estamos no processo do copia e cola, do transmitir aquilo que nós lemos nos livros, né? Nós não podemos ainda
proferir grandes palestras, darmos grandes mensagens. Por quê? Porque ainda somos pequenos, mas podemos começar a fazer uma diferença nesses que nos cercam, né? Aí eu coloquei essa última imagenzinha, tem um passarinho aí que diz assim, né? Que seja de Deus, que seja para Deus e que seja, acima de tudo, com Deus. Se tudo que eu fizer, eu tiver esse pensamento que, acima de tudo, tem que ser por Deus, sempre com Deus, e que o trabalho é de Jesus e que ele tem que ser proferido, divulgado, a gente consegue. E Emmanuel vai continuar nos alertando. Diligenciarias de balde agora materializar os entes sublimes da esfera superior, ante os olhos terrestres. Todavia, nada te impede concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados, que esmorecem de fome. E isso aqui é uma coisa muito interessante, né? A gente gostaria de fazer. Quantos não gostariam da nossa casa, de repente, ver conselheiro materializado e a gente fazer grandes efeitos, grandes revelações? Ganharíamos o que com isso? Ele vem nos lembrando que a gente vai ganhar muito mais e vai realmente galgar o degrauzinho lá daquela pirâmide quando a gente mata a fome daquele que está lá na rua, na calçada. Quando a gente não mata a sua fome do estômago, a fome física, mas quando a gente mata a fome do saber dos nossos irmãos, quando a gente faz chegar até eles o abraço do consolo, a palavra que conforta. Então é para a gente pensar, a gente fica sonhando no muito grande e deixa de fazer o pequeno e o que a gente já pode fazer. No outro parágrafo, ele vai nos acrescentar. Na atualidade, resultaria infrutíferos qualquer empreendimento da tua parte, no sentido de alimpar o próximo verminado de chagas, pronunciando simples ordem verbal. Contudo, ninguém te furta o ensejo de alentar-lhe a esperança ou lavar-lhe as feridas. Nós não temos ainda a possibilidade de impormos as nossas mãos e de limparmos as chagas dos nossos irmãos, de transmitirmos a cura aos nossos irmãos. Mas nós podemos limpar as feridas desses irmãos. Nós podemos segurar-lhes as mãos e dizer: estamos juntos na caminhada. Vamos orar, porque juntos nós teremos um remédio. Toma este copo d'água, onde está depositado todo o amor do Pai por você. Todo o meu desejo de te ver bem, feliz, forte e sadio. Isso a gente já pode. Aí será que eu não fico esperando eu simplesmente poder impor minhas mãos, pensar, cura, e alguém se curar, e por isso eu não faço nada? Eu não estou me furtando de fazer o que eu já posso? É isso que Emmanuel vem me lembrar. Eu fico pensando em ser um anjo, ser um ser angelical, e aí eu não faço nada. Eu só vou chegar lá se eu começar a fazer hoje o que eu posso. E ele prossegue. Em vão buscarias, a pressas, renovar milagrosamente o ânimo envenenado de entidades embrutecidas, transformadas em obsessões intransigentes. No entanto, consegue aliviar em bálsamos de oração e de amor a mente desorientada, fronteiriça à loucura. Nós não temos ainda a capacidade
de fazer com que os nossos irmãos, milagrosamente, como ele coloca aqui, deixe de obsediar alguém, milagrosamente passe a perdoar, milagrosamente não desejam vingança, mas nós podemos, utilizando da oração e do nosso amor por esse irmão doente, talvez um pouco mais doentes do que nós, mas doentes, porque também somos, de ajudá-lo a começar a tentar sair desse caminho, levando uma palavra. Às vezes não é o momento nem da gente levar a palavra, a gente tem só que levar o pensamento, a gente tem só que orar e mentalizar bondade, amor para atingir aquele coração. Muitas vezes só vai nos restar o pensamento: Senhor, toque esse coração. Mas o pensamento, como ele diz lá, cheio de amor, cheio de pura vontade dele ser tocado. E vai ser o começo aí. E aí ele vai prosseguir. Reflete nos mensageiros divinos, respeita-lhes a missão e roga-lhes o apoio na caminhada. Mas não tentes obter de improviso as responsabilidades que lhe pesam nos ombros. Então, ele nos alerta que todos esses seres angelicais que nós admiramos, que nós queremos muito alcançar de alguma forma um dia essa possibilidade, que eles têm que ser por nós respeitados, sim. Porque, como diz lá no início, no Céu e Inferno, eles foram criados como nós. Mas, devido às suas escolhas, ao seu livre-arbítrio, eles conseguiram acelerar a caminhada no processo evolutivo e lá chegar. E por isso merecem o nosso respeito, porque nós sabemos o quanto é difícil e dolorosa a caminhada. O quanto é difícil deixarmos para trás as nossas imperfeições. O quanto é difícil romper com o orgulho, com a prepotência, com a vaidade. Então, nós devemos respeitá-los e rogar deles o apoio, rogar que eles possam nos encher de mais força, de mais vontade, nos fortalecer em fé para nós aí continuarmos caminhando e fazendo o que nos é possível. E fazermos aquilo que os nossos ombros já suportam carregar. Não adianta eu querer ser o que eu ainda não posso ser, porque eu vou ser falho. E Deus não nos criou para falhar, Ele nos criou, vamos voltar ao objetivo, para a perfeição. Ele não nos criou para o erro e para a falha. Então, Ele não vai depositar no nosso ombro aquilo que a gente não pode suportar. Mas a gente precisa, sim, em vez de ficar esperando o dia que iria cair do céu essa possibilidade para começar a fazer. E deixar bem claro que se eu não posso tudo fazer, né? Que eu faça tudo que eu puder fazer. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu já posso estar, todos nós, né? Porque não tem um só que fala aqui, todos nós podemos estar aqui por 30 minutos, 40 minutos, refletindo sobre uma passagem, sobre uma mensagem de Emmanuel. Nós já podemos estar publicando isso no YouTube para que as outras pessoas tenham possibilidade de, em um momento, de buscar uma palavra, um conforto, deparar com uma dessas mensagens e refletir e, de repente,
angariar força para seguir a sua jornada. Nós já podemos servir um copinho da água. Nós já podemos estar lá na esquina entregando uma quentinha. Ah, mas eu não posso ir, eu não sei fazer a comida, mas eu posso comprar o feijão? Então eu posso doar o feijão. É o que eu posso fazer? Que essa coisa que eu possa fazer, eu faça bem. E ele continua: não reclames para os teus braços o serviço do sol. Imagina a gente querer brilhar como o sol, levar luz, calor, energia. Cumpre os deveres que te competem. Para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. O verme infinitamente distante do pensamento que te coroa é o servo esquecido que aduba a terra, para que a terra te forneça o pão. Aqui ele faz uma comparação magnífica. Ele nos lembra que a nós foi dado pensamento, raciocínio, possibilidade de aprendizado. Mas lá na terra tem um vermezinho que ele vai cavando pela terra por debaixo, a gente nem vê, ele vai adubando a terra. Porque não me adianta ter a inteligência se o meu corpo não estiver alimentado. Eu preciso do pão que aquele germe trabalhou a terra para catar o trigo, e esse trigo um dia virá esse pão que eu preciso me alimentar. A gente que trabalha com criança, a gente sabia que a criança com fome não aprendia. Então ele diz que tem uma grande distância. Tem uma grande distância. Nós já temos esse pensamento, nós já temos a inteligência. Aí ele nos lembra o que está aí no rosto chamando a atenção de vocês. Cumpre os deveres que te competem. Quais são os deveres que me competem hoje nessa encarnação? Que foi que Deus me determinou fazer? É só nós olharmos para a nossa vida. Que dom ele me deu? Não vou aceitar vocês dizerem que não me deu dom nenhum, porque todos nós temos um. Todos nós temos um. Por isso ele lembra: para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, eu não sei fazer nada. Isso não existe. Porque nós temos inteligência. Nós raciocinamos. Se a ideia não é minha, não se originou na minha cabeça, mas eu posso copiar a ideia do meu colega. E o meu colega vai lá para aquele lugar fazer comida. Eu não sei fazer comida, mas eu sei descascar a batata. Ele pode cozinhar a batata com a casca? Então, cada um tem um dom, cada um tem uma utilidade. E a gente tem que fazer aquilo que me compete fazer muito bem, porque se eu não descascar a batata muito bem descascada, quando a minha amiga for cozinhar, ela vai cozinhar a batata com casca. E quando o meu irmão for comer aquele alimento, ele está com casca. Não foi bem higienizado. Então, o trabalho de cada um, a competência de cada um, ela é valorizada e ela é muito útil. E é isso que me compete hoje, descascar a batata. E aí, depois que eu refleti, montei esses slides, pensei, eu falei, mas a gente, caravaneiro, nós temos dentro da nossa casa o nosso ser angelical, que já nos disse tudo isso que Emmanuel vem nos lembrar, e que a gente se depara com aquilo todo dia quando entra a casa, escrito bem no meio da parede. E será que nós, caravaneiros, estamos levando a sério aquilo que o conselheiro nos adverte toda vez que nós entramos na casa?
E o que é que ele nos adverte? Ele diz: ser humilde sem baixeza, não termos orgulho vão, perdoar a quem nos fere, porque toda culpa tem perdão. Quando ele disse ser humilde sem baixeza, ele está me dizendo: tenha a humildade de perceber que você não é esse ser angelical que você admira, mas que você pode um dia chegar lá, praticando essa humildade, não sendo orgulhoso, perdoando, vendo no irmão que te feriu um doente como você. E ele acrescenta aí a receitinha do bolo, que Emmanuel, se vocês forem comparar, está tudo escrito lá no Emmanuel. Ele diz: dar a todos bons conselhos. Eu preciso ser um gênio para fazer isso? Tem alguém querendo se jogar da ponte. Precisa ser um gênio para eu dizer: meu amigo, não faça isso. Deus te ama. Ele é seu pai. Eu te amo e te vejo como um irmão. Cuidar dos pobres doentes. Fazer uma visita fraterna a um asilo, a um hospital, a uma pessoa acamada. Fazer por eles uma prece. Precisa que eu seja um ser angelical? Amparar quem seja fraco. Se eu vejo um irmão na dúvida, confuso, Regina, 5 minutos. sim, eu preciso ter tanta luz assim para pará-lo, para acolhê-lo, mostrar luz ao descrente. Como é que eu vou mostrar essa luz ao descrente? Mandando ele ler o livro dos Espíritos, dando de presente para ele o Evangelho? A princípio, não. Mas agindo como aquele ser angelical que um dia eu quero ser, começando a fazer essas pequenas coisas, essas coisas que não vão pesar nos meus ombros. E ele termina dizendo: essa é a minha missão. E se ele, esse ser, num patamar mais elevado do que eu, porque já é mentor de uma casa, diz que essa é a missão dele, será que não pode ser a minha? Ele não me pediu algo tão desproporcional assim. Então, que a gente possa refletir a partir disso. Graças a Deus, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece, então. Graças a Deus, vamos cerrar os nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Pai de misericórdia e profundo amor, pela bênção que nos deu desta criação de espíritos simples e ignorantes, mas com possibilidades de crescimento e de evolução. Vamos pedir ao nosso Pai que nos fortaleça em firme propósito de buscarmos o nosso crescimento espiritual. Que não nos falte jamais a força e a coragem da caminhada. Vamos agradecer profundamente ao mentor que ele deu a cada um de nós, em particular, e a este grupo de caravaneiros. Vamos agradecer-lhe por ter nos dado conselheiro a nos lembrar firmemente o nosso propósito de caminhada evolutiva. E que cada um daqui presente, ou aqueles que vão ouvir depois, jamais esmoreça, mas que possa encontrar no companheiro do lado a mão estendida
para junto trilharmos o caminho evolutivo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Regina, por essa noite maravilhosa, por esse estudo maravilhoso e que nós possamos, olhando os nossos mentores, nosso Mestre Jesus, nosso mentor, conselheiros e todos aqueles que nos precederam, todos esses grandiosos que nos ensinam tanto, que isso tudo seja para nós aquela motivação para que nós também possamos um dia chegar lá. Que não queiramos pular etapas, não queiramos pular degraus, mas que saibamos a cada dia nos reconstruir. E eu digo isso de cadeira dentro da minha existência, quantas vezes que eu tenho tido que reconstruir. Quando parece que está tudo certinho, tudo arrumadinho, aí vem uma puxada de tapete, você tem que reconstruir. Então, que possamos isso. Hoje não temos muito tempo, não temos praticamente tempo, mas gratidão. Podem abrir os microfones e dar o graças e obrigada aí. Gratidão. Desculpe que eu falei muito. Não, foi ótimo. Obrigada. Gratidão sempre. Gratidão por suas palavras, por esse ensinamento, nos mostrando o caminho a seguir. Emanuel, fui eu não, Emanuel. A senhora foi a porta-voz. Até quarta, então. Mil beijos. Nos vemos quarta que vem. Bom descanso. Obrigada.